O telescópio Kepler foi construído com um propósito de olhar para um certo trecho na Via Láctea, em busca de exoplanetas. O caçador de exoplanetas observou centenas de milhares de estrelas e descobriu milhares de exoplanetas durante sua vida. Em 2009, como parte do programa de descoberta da NASA, o trabalho de Kepler era escanear constantemente um pedaço fixo do céu, dentro da nossa galáxia Via Láctea, para encontrar sistemas planetários. No momento do lançamento, ele tinha o maior espelho primário já enviado ao espaço, e também tinha uma câmera de 96 megapixels para processar a luz. Os astrônomos estavam interessados em descobrir quantas estrelas de planetas orbitando em torno deles e quantos desses planetas extrasolares ou exoplanetas têm condições adequadas para a vida se desenvolver. Em seus 9 anos no espaço, Kepler observou 530.536 estrelas e confirmou a existência de 2.662 novos exoplanetas. Esses exoplanetas são diferentes de tudo o que já conhecemos em nosso sistema solar antes. A maioria deles são significativamente maiores que a Terra e orbitam tão perto de suas estrelas, que completam uma revolução a cada vários dias. E há alguns mundos muito estranhos, alguns têm lados voltados para as estrelas com temperaturas que podem derreter ferro, e têm hemisférios inteiros cobertos com oceanos de rocha líquida derretida. Outros exoplanetas do tamanho de Júpiter orbitam não um, mas 2 estrelas. Se você estiver na superfície de um desses planetas, poderá ver um pôr do Sol binário. Mas o legado de Kepler é que ele encontrou com sucesso mundos do tamanho da Terra, orbitando a uma distância segura de suas estrelas hospedeiras, dentro do que é conhecido como uma zona habitável, ou zona cachinhos dourados. É onde as temperaturas são quentes o suficiente para que a água se condense em suas superfícies, mas não tanto frio, que iria congelar completamente. Embora estar nesta zona não garanta a existência de vida, a presença de água é significativa, é a base da vida como a conhecemos. Um desses exoplanetas descobertos por Kepler que recentemente gerou entusiasmo entre os pesquisadores é chamado K218b. Em setembro de 2019, 2 equipes científicas anunciaram independentemente que encontraram sinais de água líquida na atmosfera do planeta. Situado a 124 anos-luz de distância da Terra, K218b é cerca de 8 vezes a massa da Terra, e 3 vezes maior. Ele orbita uma estrela anã vermelha de sequência principal chamada K2-18. Uma estrela anã vermelha, a menor estrela e mais fria, é de longe o tipo mais comum de estrela na Via Láctea. De acordo com os astrônomos de dados de Kepler, estimar que 6% das estrelas anãs vermelhas têm um planeta do tamanho da Terra na zona de Goldilocks, pelo menos em nossa vizinhança. Para encontrar água na superfície de um desses planetas, é uma descoberta marcante, na busca por mundos alienígenas, potencialmente habitáveis. K218b também é o primeiro planeta com água de todos os exoplanetas descobertos por Kepler, na zona habitável de estrelas. Kepler descobriu o planeta em 2015, e desde então sua composição tem sido estudada usando outros telescópios, como o telescópio espacial Spitzer e Hubble. Kepler usou principalmente o que é conhecido como método de trânsito para a caça de exoplanetas. Significa essencialmente que, se um planeta passa na frente de uma estrela, a luz da estrela escurece um pouco, e é assim que podemos dizer que existe um planeta lá. O nível de escurecimento e quanto tempo dura, nos dá informações importantes sobre o tamanho e a órbita do planeta. No entanto, detectar o trânsito de um planeta extrasolar é muito desafiador. Por exemplo, o diâmetro da Terra é apenas 1109 o do Sol. Então, para um observador externo do Sistema Solar, a passagem da Terra diminuiria a saída do Sol em apenas 0,008%. As câmeras Kepler tiveram que ser sensíveis o suficiente para detectar essa pequena mudança na luminosidade. Usando o mesmo método, em 2014, Kepler encontrou pela primeira vez um exoplaneta potencialmente habitável. Kepler 186f acendeu a imaginação dos nerds do espaço em todo lugar quando a NASA anunciou sua descoberta. Agora um novo estudo indica que o exoplaneta a 500 anos-luz de distância também pode ter estações e um clima semelhante ao nosso. Uma nova pesquisa da Universidade de Tecnologia da Geórgia analisou a rotação e a inclinação axial do planeta e descobriu que sua inclinação é estável como a da Terra.
o que torna provável que o Kepler 186f também tenha estações regulares e um clima estável. Pesquisas semelhantes no enorme banco de dados Kepler estão acontecendo em universidades de pesquisas em todo o mundo. De fato, nos últimos anos, descobertas anteriores do Kepler que foram rejeitadas como potenciais exoplanetas do tamanho da Terra devido a erros algorítmicos estão sendo redescobertas. Esses falsos positivos agora estão sendo lentamente reanalisados em conjunto com dados de outros telescópios. Um desses planetas é Kepler 1649c. Em meados de 2020, enquanto vasculha o antigo Kepler dados e comparando-os com novos dados do satélite 10, os astrônomos confirmaram a existência de outro exoplaneta com condições muito favoráveis para a vida. Kepler 1649c, localizado a 300 anos-luz da Terra, é muito semelhante à Terra em tamanho e em temperatura estimada. Este mundo recém-revelado é de apenas 1,06 vezes maior que o nosso próprio planeta, e também a quantidade de luz estelar que recebe de sua estrela hospedeira, que também é uma anã vermelha, é 75% da quantidade de luz que a Terra recebe do nosso Sol, o que significa que a temperatura do exoplaneta pode ser semelhante à dos nossos planetas também. Kepler 1649c fornece mais um exemplo de um planeta do tamanho da Terra, na zona habitável de uma estrela anã vermelha. Mas antes de nos anteciparmos, é importante notar que dos 2.662 exoplanetas identificados pelo Kepler, apenas 16 deles estão dentro da zona de cachinhos dourados, e desses 16 alguns desses planetas estão travados por maré com suas estrelas-mãe, o que significa que apenas um hemisfério do planeta está voltado para a estrela, e isso não é ideal para a vida. Outros são mais como uma versão menor de Netuno do que uma versão maior da Terra, e planetas semelhantes a Netuno devem ter um envelope significativo de hidrogênio envolvendo qualquer camada de água na superfície, com um núcleo planetário de rocha e ferro. Se o envelope de hidrogênio for muito espesso, a temperatura e a pressão da camada de água abaixo seriam muito grandes para suportar a vida. Em cima de tudo isso, apesar das estrelas anãs vermelhas serem mais frias, tendem a ser mais ativas do que estrelas semelhantes ao Sol. Portanto, os planetas podem ser expostos a maiores quantidades de radiação ultravioleta prejudicial do que estamos acostumados aqui na Terra. Por causa disso, as temperaturas da superfície podem variar entre menos 100 e 116 graus Fahrenheit, ou menos 73 a 47 graus Celsius, o que significa que a superfície pode, em média, ser mais fria que a Antártida ou mais quente que desertos mais escaldantes da Terra. Infelizmente, simplesmente não temos o conhecimento tecnológico para estudar a composição das atmosferas desses mundos alienígenas e responder de forma abrangente a todas essas perguntas ainda. Mas não se desespere, com base na análise estatística de todas as observações do Kepler, os astrônomos agora estimam que uma em cada 5 estrelas como o Sol tem planetas em torno de o tamanho da Terra e uma temperatura de superfície propícia à vida, dado que cerca de 20% das estrelas são semelhantes ao Sol em nossa galáxia, o que equivale a vários bilhões de planetas potencialmente habitáveis semelhantes à Terra. A Kepler não apenas concentrou seus esforços em encontrar planetas potencialmente habitáveis. Na verdade, a maior parte de suas descobertas foram mundos estranhos não adequados para a vida, como os planetas gigantes gasosos, compostos principalmente de gases como hidrogênio e hélio com um núcleo rochoso relativamente pequeno, também conhecido como Júpiter quente. Esses planetas orbitam extremamente perto de suas estrelas-mãe e são abundantes nos dados de Kepler. Um exemplo fascinante de um gigante gasoso é COI 5ab. Os astrônomos primeiro sinalizaram COI 5ab como um planeta em potencial em 2009. Na época, este mundo alienígena indescritível era apenas o segundo planeta já encontrado pelo Kepler. Ele escapou das rachaduras uma década atrás, em primeiro lugar devido à enorme quantidade de dados que o Kepler gerou, e em segundo lugar, porque os astrônomos notaram que a estrela principal COI quinta tinha outra estrela companheira, tornando a análise muito difícil para eles. De fato, o sistema COI 5 era ainda mais complicado do que os pesquisadores perceberam na época. Em 2014, os cientistas determinaram que o sistema COI 5 na verdade abriga 3 estrelas, e ainda não estava claro se o planeta COI 5ab realmente existia, ou se o sinal de 2009 foi gerado por uma das estrelas companheiras, mas graças a dados adicionais a partir do teste, os cientistas do satélite conseguiram confirmar a existência de COI 5ab, corpos planetários em órbitas estáveis, em um sistema multiestrelas. É um achado bastante raro, e espera-se que a descoberta de COI 5ab acrescente muito a nossa compreensão da formação planetária. Outros tipos de exoplanetas identificados pelo Kepler incluem superterras. Eles são mais massivos que a Terra, ainda mais leve que gigantes de gelo como Netuno e Urano,
e pode ser feito de gás, rocha, ou uma combinação de ambos. Os planetas de lava, superdensos, maiores que os mundos terrestres próximas a órbitas quentes em torno de suas estrelas-mãe, alguns deles conhecidos como planetas titonianos são provavelmente a causa remanescente de Júpiteres quentes evaporados, e finalmente, planetas troianos, planetas de vários tamanhos encontrados em estranhos locais, e às vezes, até como companheiros de planetas maiores, embora nenhum tenha sido identificado ainda. Kepler foi finalmente aposentado em 30 de outubro de 2018, quando ficou sem combustível. O telescópio foi desativado com um comando de boa noite, enviado do controle da missão no mês seguinte. Coincidentemente, a aposentadoria de Kepler caiu no 338º aniversário da morte de Johann Kepler, de quem recebeu o nome. Embora não esteja mais operacional, essas incríveis descobertas prevêem um futuro próximo, em que os astrônomos usarão telescópios novos e avançados no solo e no espaço, para entender mais profundamente as numerosas descobertas de Kepler. Um desses telescópios já está programado para ir ao espaço em 2021, o telescópio James Webb examinará muito mais de perto alguns desses objetos de estudo Kepler. E esperamos que nos aproxime da resposta da questão: estamos sozinhos no universo?